Antes, queria só perguntar aqui se está tudo certo, todo mundo me escuta, se vocês puderem no chat me mandar um ok só para saber se está tudo funcionando como deveria, por favor. Muito bem. Obrigado, pessoal. Como que eu volto para a tela? Não sei se todos me conhecem, eu sou gerente de vendas na Estelo. A gente vai bater um papo aqui. A Dot gentilmente me concedeu 1 hora. Como eu sei que todo mundo tem uma vida muito corrida, eu fiz uma apresentação bem rápida, bem breve, no e-commerce de forma geral. Então, as dicas que vêm a seguir são muito simples de serem utilizadas. Eu acho que o principal ponto aqui é a gente pensar como consumidor, como comprador. Muitas vezes a gente mesmo compra na internet e o que a gente gosta na internet não está sendo aplicado no nosso próprio e-commerce. Então, é isso. A ideia é passar um pouquinho para vocês do que é interessante. Tá? Eu fiz uma... Como eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, e por isso mesmo a minha apresentação ela não vai durar 1 hora, ela é bem mais breve do que isso, eu fiz um grande resumo do que primeiro, é a visão do e-commerce baseada no último Web Shoppers. Fiz isso muito mais para compartilhar. É um resumo do Web Shoppers, levantando os pontos mais importantes. Eu sei que muitas vezes vocês estão com isso na máquina, mas não conseguiram ler ainda, ou leram en passant, quer dizer, de forma muito rápida. Então eu fiz um resumo aqui para todo mundo para a gente conseguir, inclusive, entender se as dicas são realmente funcionais. Vocês vão ver pelas respostas, pelas pesquisas, que sim. Né? Então, primeiro, vamos começar aqui numa visão geral. Né? Muito diferente de outros anos, a gente cresceu 15% e não a casa dos 20%, como o e-commerce vinha crescendo. A taxa nominal de 15%, taxa real de 13%, então vocês podem ver que a crise afetou todos os setores. Obviamente a gente não é a indústria que cai 7%, mas cresce muito menos do que vinha crescendo nos anos anteriores. Moda e acessório passou aí para a categoria que mais transaciona na internet, fato bem interessante. Tem muita loja abrindo. Por exemplo, tenho visto plus size, tem sido a nova onda no momento. De fato, muito assertivo, porque plus size hoje em lojas físicas é muito específico os lugares que você vai encontrar isso, então faz muito sentido você abrir para o e-commerce. E tá aí uma prova e desmistificando de que moda não se compra pela internet. Assumiu a ponta no número de transações de venda. Ticket médio sobe para 388, praticamente estável, né, um ligeiro aumento. Esse aumento se dá por frete grátis. As empresas reduziram a oferta de frete grátis, a conta não estava fechando, então acho que está aí uma dica importante. Aumento de compradores com maior poder aquisitivo, a gente vai ver gráfico também detalhado disso. E, obviamente, inflação alta dos preços. Tá? Crescimento de apenas 3% no número de pedidos efetivamente. Então a gente tem esse aumento real de crescimento, se dá muito mais pelo ticket médio, o poder aquisitivo mais alto entrando na internet. O segundo gráfico aqui em cima disso também é a crise em si, né? Olha, dá uma olhada no quarto trimestre de 2014, a gente tem um aumento de intenções de compra, ele é refletido por Black Friday e Natal, e se você reparar, nós temos um quarto trimestre de 2015 não muito otimista segundo as pesquisas. Isso vai um pouco em desencontro com o que a gente entende. A gente crê que um Black Friday de 2015 vai ser muito positivo, muitas vendas virão. Mas a pesquisa aponta outro dado. Talvez o momento também da pesquisa não era o mais favorável, a gente tem uma mudança de cenário político, quem sabe isso alavanca.
Número de consumidores, veja só, 2013 versus 2014 a gente cresceu 22% e 2014 versus só 3%. Apesar de estar crescendo ainda, o ritmo desacelerou bastante também. Então hoje quase 40 milhões de consumidores. Tá? A gente tem, como eu falei, os dados da renda. E aí, vamos lá, resumindo, né, pessoal? Onde está o foco de atuação? Temos de todas as categorias. Temos compradores com renda superior a R$ 8.000, temos compradores abaixo com renda abaixo dos compradores de 3 mil a 8 mil. Mas, disparado, quem faz o maior movimento do e-commerce são rendas de até R$ 8.000. Então, se você tem uma loja, um produto muito nichado para um público que tem renda superior a R$ 8.000, você precisa procurar um trabalho específico para isso, né? Os canais, talvez convencionais, não vão conseguir atingi-lo. Qual a idade? A idade média dos compradores é de 43 anos, subiu um ano, isso é muito legal, e a tendência mesmo, conforme os jovens vão passando para a adolescência, para a idade adulta, ele já está mais habituado com o celular, ele já está mais habituado com a internet. Tem um poder aquisitivo também mais alto, pode fazer as compras. Maior concentração está com pessoas acima de 50 anos e de 35 a 49, ou seja, de 35 para cima. Outro ponto importante para você investir nas pessoas certas. Tá? Óbvio que temos público de todos os tamanhos, mas a gente tem um público maior nessa faixa etária acima de 35 anos. A pesquisa aqui não está contemplando digital goods, então você tem um público muito grande, abaixo de 24 anos, que joga online. É um case, é um business interessante, é um business que movimenta bastante dinheiro também, e não está contemplado aqui. Acho importante frisar isso para a gente não esquecer desse mercado. Poder aquisitivo, então a média das pessoas é o que a gente já tinha visto no outro slide ali, gira em torno de R$ 4.700, tá? E aí tem uns outras informações, como a Carol falou, isso tudo está gravado, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver. Mapa, então, sabido também, não muda muito dos anos anteriores, São Paulo é o maior comprador, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí você tem demais estados do sul tendo uma boa aderência também à compra de e-commerce. Tá? Olha lá, isso aqui para mim isso aqui reflete bastante do que a gente vai falar aqui agora, né, hoje. A pergunta específica é: que fatores fariam com que você passasse a comprar mais produtos online com mais frequência do que costuma comprar hoje? Veja o tamanho do percentual das pessoas que responderam: a loja ter um site preparado para o uso de smartphone/tablet. Vocês vão ver, e a gente vai ver aqui, que o número de compradores na Wallet vem crescendo muito. O principal fator dessa resposta é o fator mobile. O impressionante é que, apesar do crescimento das compras por mobile, apesar do crescimento das intenções de compra via mobile, apesar das pessoas estarem dizendo, os seus consumidores dizendo claramente que querem o mobile, a quantidade de lojas que não possui responsivo ou mobile site é muito alto ainda. Então, o desenvolvimento técnico ainda não corresponde, a entrega dos nossos e-commerces não corresponde à tendência de compradores. Bom, e aí depois a gente segue aqui por receber mensagem no smartphone com desconto, loja ter um app, olha, volta para o mobile, a loja ter um app para instalar e comprar, receber mensagens no smartphone, receber e-mails de promoções e ofertas. Mas você pode ver que a boa parte do percentual a gente está falando de mobile e tablet. Eu trouxe uma pesquisa do eMarketer dos Estados Unidos, eu gosto de compartilhar isso com vocês também, porque hoje eu particularmente não acho que os Estados Unidos ainda tem um mercado maduro. Mercado maduro, para mim, é aquele que vem com números mais flat, mas se a gente tem uma referência no mundo de e-commerce, é claro que é os Estados Unidos. Então aqui ele está dizendo, né, quem tem intenção de usar o mobile wallet, né, que é a carteira digital dentro do mobile. Faz todo sentido, não sei se é claro para todo mundo, carteira digital é onde você
armazena os dados de compra, e isso faz cada vez mais sentido no mobile, porque o mobile dificulta um pouco a visualização, digitação, etc. Então, ter uma carteira digital no wallet faz bastante sentido. Por gênero, os homens têm muito mais tendência a utilizar isso do que as mulheres, por enquanto. E idade, veja só, disparado, quase 50%, 43% de pessoas entre 18 e 34 anos. Então, do mesmo jeito que quando o e-commerce começou lá atrás, a gente via que os jovens eram os maiores compradores do e-commerce, e a gente acabou de ver que, anos depois, a faixa etária de compra já está acima do 35, isso vale para mobile wallet. A gente está vendo aqui uma tendência de jovens nos Estados Unidos, porque isso é novidade, ainda é novidade. Nos Estados Unidos menos, mas no resto do mundo ainda é novidade. Então, quer dizer o quê? Que em 5 anos, em 10 anos, esse número de pessoas vai aumentar muito, essa faixa etária vai crescer e o poder aquisitivo também sobe. De novo, share de compras online via mobile, a gente já foi para 12%. Muito interessante esse número. Nos Estados Unidos, ano passado, fechou em 12%. Então, ou seja, nós, obviamente, não estamos iguais aos Estados Unidos, mas a gente está muito perto, o crescimento do Brasil foi muito rápido. A gente já está com um número extremamente expressivo de compras feitas via mobile. Existe um fator aqui, que é o que a gente chama, que os chineses inventaram a sigla, né, O2O, que é offline to online, né, que são aquelas compras que você faz via mobile e ela não necessariamente acontece mobile. Vamos pegar alguns exemplos? Táxi. Você está usando o táxi naquele momento e você está pagando pelo aplicativo. Você está comprando uma pizza pelo aplicativo, pagando pelo aplicativo, mas não está fazendo o e-commerce tradicional, porque muitas vezes você retira a pizza na própria loja. Então, isso é o O2O, o offline to online. Provavelmente, esses 12% têm uma grande penetração nesse número, mas ainda assim, de novo, representa muito. Então, é importante todo mundo se adequar. Trouxe aqui também uma pesquisa da China, bem interessante, né? Razões para usar o mobile, o meio de pagamento mobile na China. Porque o mobile é mais conveniente, ponto. E ainda mais se você tem uma carteira. De novo, comecei aqui a apresentação falando, sinta-se como usuário. Você como usuário, acha mais prático abrir teu computador para pagar ou fazer isso via mobile? Simples assim. Então, é óbvio que isso disparado é a razão com que os chineses, pelo menos, pensam sobre isso, imaginando que o mundo todo. Aqui, veja só, a necessidade de se preocupar com dinheiro ou cartão de crédito. Por quê? Justamente por causa do mobile wallet. Você já tem isso armazenado. Você não precisa redigitar tudo. E aí você tem os demais motivos, descontos, mais vendedores, provavelmente mais vendedores, mais produtos, ofertas, né? E aí outros motivos. Mas, de novo, a gente está falando bastante de mobile porque precisa chamar atenção. Os números de sites responsivos e mobile sites no Brasil não correspondem aos números de venda. Isso está muito concentrado em O2O e em grandes varejistas. Meios de pagamento no Brasil, a gente está estável. Nos próximos anos, e nos últimos anos e nos próximos, eu não vejo grande mudança nisso. A gente, os varejistas queriam diminuir o número de penetração de boleto. O que aconteceu foi que os juros da Selic subiu muito, então o parcelamento sobe, e aí a famosa encruzilhada. Eu vou diminuir a penetração de boleto, porque boleto converte pouco, né? Quer dizer, a cada 100 boletos emitidos, 40% liquidam o boleto. Então ele não tem uma conversão legal. Então eu vou aumentar a minha participação do cartão de crédito. Mas aí o cartão de crédito custa mais caro porque tem juros, principalmente para antecipar, etc. Então fica aquela encruzilhada e os números permanecem estáticos. E os números e outros meios de pagamento também. O que a gente tem que perceber aqui nos outros meios de pagamento é que o fluxo, por exemplo, de cartão de débito, que com certeza seria uma solução que poderia ter uma penetração muito maior, o fluxo não é o melhor fluxo hoje
porque você tem muitas etapas, né? Como eu também abri aqui a apresentação, no e-commerce menos é mais. Então eu acho que esse mercado de débito ainda tem muito a crescer a partir do momento que a gente trouxer tecnologia adequada e fácil ao usuário final. Cenário de parcelamento, olha só que interessante. Nós tivemos um crescimento bastante representativo do pagamento à vista e também uma queda acentuada de parcelamentos mais altos. Simples, de novo, o mercado brasileiro tem uma Selic muito alta, faz com que lojistas que precisam de fluxo de caixa, antecipação, diminuam a possibilidade de parcelamento do usuário final. Não é bom, o cliente quer parcelar mais, ele quer ter essas opções, a gente vai ver isso também em outro quadro, mas você tem que ter essa conta muito bem orquestrada para não ter descasamento de fluxo de caixa. Tá? Outra informação que eu trago, preferências por meio de pagamento. Olha só, pessoal, ainda temos segurança com os dados de cartão de crédito como uma dos principais pontos de atenção. Passa ano, entra ano, é um pouco mais do mesmo, mas o fato é que o consumidor ainda se preocupa com isto. E vocês vão ver nas dicas que a gente vai falar hoje, que é justamente por isso que alguns pequenos detalhes, algumas pequenas diferenças no teu site fazem com que você passe mais credibilidade, que é justamente o ponto 2 ali, ó, confiança e credibilidade. Né? Formas de pagamento, olha só o que mais impacta, parcelamento sem juros. Eu particularmente trabalho há muitos anos com meio de pagamento, e alguns anos aí com meio de pagamento online. Eu vejo algumas lojas, é estratégia, eu respeito todas as estratégias, mas querendo repassar os juros ao consumidor final. Definitivamente não é o que eu acredito, me parece que é o que a pesquisa também mostra. Se você quer cobrar juros, e é perfeitamente compreensível que você precise fazê-lo, por causa, de novo, das taxas de juros, é preferível, isso é um conselho, é uma dica, que você aumente o valor do seu produto, para que você embuta os juros no valor do seu produto e dê o desconto à vista, do que você repasse os juros ao seu cliente. O cliente que vai fazer uma compra de R$1.000, faz todas as suas continhas para pagar 10 de 100 e chega no final do carrinho e descobre que são 10 de 125, eu te garanto que a chance dele desistir dessa compra é muito maior do que ele continuar. Então, mas como que eu vou fazer, né? Pode ser uma pergunta que vocês me façam. Como eu vou fazer? Porque no Buscapé eu estou elencado por preço, ou em qualquer outro comparador de preço. O preço é muito importante. Pessoal, mostre o seu preço com desconto à vista, né? E você chama o comprador. E depois você repassa esses juros, caso ele parcele no valor, no parcelado. Mas não repasse no parcelamento. Isso realmente afasta o consumidor. Tá? Penetração de sites internacionais. E eu estou colocando isso aqui muito mais para a gente olhar, né, como que o mundo opera, como que o mundo está, e como que o mundo está com os brasileiros. Apesar de alta do dólar, crescemos e crescemos bem. Né? A gente sai de 2013 para 2015, de 7,3 para 14,9 usuários únicos de acessos nestes sites, nos principais. Eu vou mostrar os principais sites. Isso é muito interessante. Quer dizer, como esses sites continuam crescendo no nosso país, sabendo que a grande maioria dos produtos financeiramente não compensa, quando eu falo de conversão dólar real. Como esses sites continuam aumentando a penetração, sabendo que a nossa barreira alfandegária está cada vez mais rígida e cobrando impostos, quer dizer, enrijecendo as barreiras e parando qualquer produto, não só aqueles que eram acima de $50. A gente vai ver um pouquinho disso também. Olha só, sites internacionais. Então, os destaques vão para AliExpress, Amazon, eBay, Deal Extreme e Apple, sendo que a Amazon ganha muito share no Brasil no ano de 2015 e provavelmente tirando até um pouco do AliExpress.
bastante interessante esse dado, porque por muito tempo o crescimento vertiginoso da AliExpress perdeu ali, talvez chegou num ponto um pouco mais maduro e perdeu um pouco de espaço, né? E esses são os principais sites que a gente tem. E aí, eu fiz aqui um estudo rápido, pessoal, para mostrar para vocês como que funciona o checkout no mundo, né? Como que os sites operam. Então, olha só, de novo, eu disse isso no começo e repito, não vou ensinar aqui, não vou inventar a roda. São dicas simples que fazem diferença. Olha o checkout da AliExpress como funciona. Tem lá o número de cartão de crédito para você digitar, mas tem alguns pontos aqui. Primeiro, logomarcas que passem segurança, que passem credibilidade. Eu estou colocando aqui empresas que atuam internacionalmente, né? No Brasil existem diversas empresas de certificação de segurança e esses logos não estão embaixo no rodapé escondido, pessoal. Eles têm que estar aparente. Coloquem, já que vocês fizeram esse investimento, já que vocês passaram, se preocuparam com o seu consumidor final, coloquem ele em posição de destaque. Opções de pagamento variada. A gente fala isso há tanto tempo e ainda tem gente que não opera. Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, para o meu grupo. Bandeira de cartão de crédito Elo. Eu não sei se todo mundo sabe. A bandeira Elo, em algum momento, foi pequena como todas as empresas que nascem. A empresa Elo, a bandeira Elo tem quase 100 milhões de cartões emitidos no Brasil e tem gente que ainda não aceita, por exemplo, um cartão Elo, né? Boleto bancário, então destaque ali, né? Boleto bancário, débito, outras formas de pagamento. Então você vai puxar ali, provavelmente vai ter carteira digital, vai ter soluções, enfim, provavelmente carteiras digitais, de forma geral. Outro ponto legal que o Ali faz, até porque ele tem essa possibilidade, é você criar, fazer o pagamento e já guardar os dados na forma de pagamento. Poxa, Thiago, mas é o AliExpress, ele tem essa tecnologia. Eu sou um e-commerce que não tem o tamanho dele. Ok, mas você tem carteiras digitais no mercado brasileiro, inclusive a Stelo, que fazem exatamente este papel. Então, plugue as carteiras digitais. Você não vai perder nada, muito pelo contrário, você está adicionando dinheiro novo. São novas possibilidades de venda. Tá? Então, esse é o checkout da Ali. Vamos dar uma olhadinha aqui na... Vocês me perdoem se eu não citar o nome correto. Ozon. Eu conheci esse site em um dos eventos que eu participei. Ele é um dos líderes varejistas na Rússia. Vocês não fazem ideia de como foi trabalhoso chegar até o checkout, considerando que eu não consegui entender muita coisa do que estava aí. Tô brincando, pessoal, usei tradutor, né? E aí a gente consegue fazer tudo. Mas eu puxei ele porque não tem nada demais aqui, né? É um checkout como tantos outros que nós conhecemos. Mas eu puxei porque até na Rússia, eu tô brincando, mas o que há de incomum em todos os sites que eu pesquisei? Todos eles têm opções de pagamentos variadas, mas todos eles têm o campo aberto para digitação do seu cartão de crédito, né? Então, há uns anos atrás, e as próprias pesquisas aqui dizem, né, o seguinte: a wallet, não sei se para vocês é claro, hein, pessoal, vamos lá, vou dar uma explicação rápida. Carteira digital é aquela onde você armazena os seus dados, né? Mundialmente conhecido, a gente tem o PayPal, acho que é uma boa referência. Então você loga na loja e você depois loga na sua carteira. O projeto da Stelo é justamente ter as duas funcionalidades. O checkout transparente, onde o consumidor final digita os dados de cartão dele, e a carteira digital também, que no meu caso aqui, Stelo, é difundida por Banco do Brasil e Bradesco. Mas o interessante todos eles oferecem um campo aberto de digitação. Então, de Estados Unidos, China, Rússia, que é um mercado de e-commerce bastante grande também, Brasil, todos eles oferecem esse campo aberto. Ou seja, o seu checkout transparente, o seu processador de pagamento, tem que oferecer esse campo sem o passo de criação de conta, ou sem o passo de login numa carteira. Tá? Então, está aqui a Ozon como exemplo também disso. Peguei o checkout da Amazon também, né, pessoal? Simples também, mas nenhuma invenção muito diferente.
Ele também dá a opção de você armazenar os dados do cartão, de novo, como opção de carteira digital, né? Então, campo aberto e possibilidade de você criar uma conta, uma carteira dentro da Amazon, tá? Tudo bem até aqui? Eu fiz aqui um resumido, tá, do que aconteceu no mercado nacional, como que as empresas funcionam no mundo, né? Como os checkouts funcionam. De novo, ressalto, ponham características de segurança, logos de segurança, as bandeiras de cartão de crédito são importantes, passam também credibilidade, e a gente agora, eu queria passar, desculpa, esqueci do mobile. O mobile site ou responsivo, que, como eu disse, poucas pessoas têm, eu peguei aqui 2 exemplos de 2 lojas, aonde, primeiro, simples, adeque suas buscas, pessoal. Você, quando clica, por exemplo, categoria nesse site aqui, ele abre a barra de rolagem. Isso aqui é um exemplo do iOS, né? Ele abre a barra de rolagem. Eu sei que custa um pouquinho mais de dinheiro, eu sei que tem que fazer um investimento um pouquinho maior, mas é a tendência, as pessoas estão indo para tablets e mobile, então você vai ter que gastar um pouquinho mais para você poder ter share de participação nesse mercado, né? Puxa vida, não está vindo aqui, uma pena. Eu tinha aqui um outro slide, por algum motivo não está aparecendo, deu um erro, que era exatamente a mesma coisa, só que o checkout no pagamento especificamente. Deixa eu só ver com a Caroline aqui se a gente consegue arrumar isso. Eu tinha um outro slide que aparecia a possibilidade de digitação do número de cartão de crédito. Por algum motivo não está vendo. Pessoal, depois eu mando para a Carol, ela disponibiliza aqui para vocês. Mas a ideia é a mesma. Uma vez que você vai para o campo de pagamento, você tem que ter os números abertos, por exemplo, no iOS, em caixa grande. Você não tem que ir para o teclado geral, né, onde os números ficam menores. Você só vai digitar número mesmo. Então é isso. Adeque via mobile ou responsivo o teu e-commerce para mobile. É tendência, sem dúvida, nos próximos 3 anos vai ter participação de 50% do mercado por vários especialistas, esse é o número, tá? Legal. Então, vimos mobile, vimos como que os checkouts operam no mundo, vimos dados gerais, vimos pesquisa, tudo isso para embasar um pouco do que a gente vai conversar. E a Stelo? Quem é a Stelo? A Stelo é uma empresa de pagamento online, especificamente online, do Banco do Brasil e do Bradesco. Então a gente tem a chancela aí de 2 dos maiores bancos da América Latina. Esses 2 bancos têm um grupo chamado Grupo Elopar, que envolve aí a Cielo, a Lelo, Refeição e Alimentação Benefícios, a bandeira de cartão de crédito Elo, a Livelo, a caçulinha da turma, recém-criada, é um programa de rewards, de pontuação, onde você acumula no cartão de crédito e depois troca por viagens, produtos, etc. Tá? E quais são as opções de pagamento da Stelo? Obviamente o checkout transparente, ou seja, o teu consumidor, o teu comprador, o buyer, ele não vai saber com quem ele está pagando. Quem sabe isso é você, lojista. É você que vai escolher com quem você vai optar para fazer o pagamento. O que é legal na Stelo, pessoal? A gente não é uma solução de pagamento que só processa. Eu faço processamento, eu faço antifraude, eu faço processo de gateway, eu tenho um painel que exporta tudo para Excel caso você faça uma conciliação. Eu tenho a chancela, de novo, de 2 bancos, então você passa para o seu consumidor credibilidade. Vamos só relembrar rapidamente aqui o slide que a gente acabou de passar ali atrás, quais os principais pontos de não comprar. Olha, eu não quero comprar porque eu não me sinto seguro, eu não quero comprar porque eu tenho medo que meu cartão seja clonado. Tá aí, a Stelo tem a chancela desses bancos. Então, a gente está em integração aqui do checkout transparente com a DotStore, está finalizando. Em alguns dias vocês já podem solicitar a integração do nosso checkout. A gente acenda todas as bandeiras, né? Visa, Max, Diners, Elo, temos boleto também. Então, isso é o checkout transparente. Então, ou seja, o look and feel, seu layout não muda em nada, o que muda é por trás da tua telinha ali, você vai começar a usar a Stelo.
Outra possibilidade também é a carteira digital. Então, você clica na Stelo como solução de pagamento, e aí sim você ou cria a tua carteira na hora, ou você já tem criado a tua carteira, e você entra com seu CPF ou e-mail e senha. Qual que é a grande sacada da Stelo? Todos os correntistas, Banco do Brasil e Bradesco, no momento que se logam no seu internet banking, tem uma aba, né, o menu à esquerda ali que tem cartão de crédito, extrato de conta corrente, etc. Tem uma aba chamada Stelo. E você consegue criar a tua conta Stelo dentro da tua conta corrente Banco do Brasil e Bradesco. Ou seja, eu tenho lá um apelo muito alto. Eu tenho mais de 9 milhões de acessos únicos nesses sites do BB e do Bradesco. Ou seja, eu crio um fluxo orgânico de pessoas que criam diariamente suas carteiras da Stelo e buscam os parceiros que aceitam a Stelo. Então, de novo, a gente tem aqui tudo para fomentar a tua loja se você aceita Stelo. E aí você segue o processo de compra. Você loga, você vai ter já seus dados cadastrados, seu cartão de crédito, etc. Você simplesmente conclui a tua compra de forma rápida. E aí a gente volta para aquele patamar. Por que ter a carteira Stelo? Primeiro, porque é mais um meio de pagamento. Primeiro, porque eu tenho a chancela dos bancos. Terceiro, porque eu tenho como fomentar o teu negócio. Quer dizer, eu tenho um fluxo orgânico do site. E para mobile site faz muito sentido, porque mobile site é responsivo, porque é mais prático, o cliente não precisa redigitar todos os dados. E aí a gente coloca aqui um número bem legal. Eu estou falando que esses bancos representam mais de 50 milhões de brasileiros. Então, se você coloca lá um meio de pagamento como Stelo, você acaba, de forma indiretamente, acessando uma base bastante expressiva no Brasil. Tá? A gente é responsivo, né, no site, no mobile, perdão. Tá? Então, o fluxo roda bem. É isso, eu prometi que ia ser meia horinha, passei um pouquinho aqui. Bem breve, a Stelo tem, sem dúvida, as melhores taxas do mercado em questões. Eu sei que não adianta ser tudo maravilhoso e não ter preço, a gente tem preço bastante agressivo, a gente tem uma parceria formada com a DOT bastante sólida, a carteira digital já está integrada, operando, e vocês já podem integrar. O checkout transparente entra, como eu disse, muito em breve. A gente, provavelmente aí nas próximas semanas, a gente já deve estar com isso concluído. E eu fico à disposição. Eu não coloquei aqui também meus dados, mas eu tenho como mandar para o grupo inteiro. Vou mandar aqui meu e-mail para vocês. Quem tiver dúvida, alguma pergunta, quer negociar a taxa, pode me mandar um e-mail. Talvez eu distribuo também lá com o meu time, o pessoal me dá uma ajuda se eu não conseguir atender todo mundo, tá? E basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Tá certo, né? Tá. É isso que eu queria passar. Pensem nos dados que foram informados, faixa etária, público-alvo, qual que é o consumidor que você quer atingir, se você quer atingir faixa etária de ticket médio maior ou menor. Pense em mobile responsivo, pense em meios de pagamento que te ofereçam talvez tudo em uma única solução. Você acaba com certeza barateando o teu custo. Se você precisa contratar gateway separadamente de adquirência, separadamente de antifraude, cada um é uma empresa diferente, cada um é um fornecedor diferente, e aí você precisa, com certeza, a tua margem, teu custo fixo operacional vai ser maior também. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Estou aberto a perguntas. Eu posso ler em voz alta aqui. César pergunta: gostaria de saber como funciona a política de segurança da Stelo para chargebacks, fraudes e autofraudes. César, a política é para carteira digital, garantia total, e nos 3 casos que você está colocando, para checkout transparente, ela é limitada a um percentual máximo, ou seja, por exemplo, eu te protejo até 1%, então chargebacks e fraudes até 1%, eu assumo, a partir desse percentual eu repasso. É a única possibilidade? Não, eu tenho também a garantia total no transparente, então basta a gente conversar, isso não é prateleira, isso é uma negociação comercial, mas está aí meu contato, meu e-mail,
a gente pode conversar sim sobre a garantia total, tanto na carteira digital como no checkout transparente. Tá? Mais alguém? Obrigado, César. Eu que agradeço, César. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, pessoal? Acho que por aí, né? Nota fiscal eletrônica. Olha, boa pergunta, Maicon. Maicon pergunta sobre nota fiscal eletrônica. Olha, a nota fiscal. Acho que o grande diferencial. Excelente pergunta porque eu não comentei, Maicon. O grande diferencial é o seguinte: como funciona, né? Hoje, sem citar nomes aqui, mas por vários meios de pagamento, eles não estão conectados. Você faz a venda e depois manualmente vai lá e emite a nota fiscal eletrônica. A Stelo tem dois modelos. Eu tenho um modelo onde, como eu disse, eu forneço um painel online que mostra sua venda, suas vendas, dia, data, dia de liquidação, se o regime é antecipado ou não, etc. Então, exporta para Excel, enfim, você tem tudo isso no painel online. Além do painel online, eu tenho também o extrato eletrônico. Isso é exclusivo nosso. Assim como o antifraude tem características particulares, né, da Stelo, o extrato eletrônico também. O que eu quero dizer com isso, Michael, é o seguinte: se você tem já um emissor de notas fiscais eletrônicas automatizado, eu consigo plugar meu extrato, consigo alimentar esse teu sistema e fazer isso de forma automática. Ou seja, eu consigo atender quem hoje ainda tem um processo um pouco mais manual e quem já está mais encorpado e consegue e faz um processo mais automatizado, tá bom? É isso. Daniel Lima, oi. Oi, Daniel, tudo bom? Eu só recebi o teu oi. Não sei se você tem alguma dúvida aqui. Valeu você, Michael. Estou à disposição se quiser me mandar um e-mail, a gente pode conversar. Não sei se temos mais perguntas. Aqui estou vendo, acho que não. Parece que não. Legal. Acho. Tudo certo? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Opa, veio aqui mais uma pergunta. Como funciona. Tá bom. Como funciona seu antifraude? É tipo a ClearSale? Sim. Eu tenho uma análise automática, eu tenho uma análise manual. Tudo isso está embutido no nosso custo. Então, vou dar um exemplo aqui. Meu custo é de X%. Isso já está incluso. O antifraude, o gateway, o processamento, a garantia de fraude e análises automáticas e análises manuais. Fabio, a tua pergunta é muito boa também. Antifraude da Stelo, ele é o único, não um dos únicos, mas o único no Brasil que consegue fazer uma validação do cartão do comprador na fonte emissora. Não vou entrar no technicase de como isso funciona, mas o fato é que isso garante uma performance realmente mais expressiva. Né? Hoje os antifraudes no Brasil são ótimos, a própria ClearSale é uma ferramenta muito boa, mas ela é parametrizada por um modelo estatístico, né? Que vai medindo como é como é o modelo de compra do fraudador. Né? A gente consegue fazer a validação no emissor. Então eu sei, se você tem um cartão do BB ali, eu consigo entender um pouquinho melhor de como que é teu perfil, porque foi o banco que emitiu aquilo para você. Isso faz bastante diferença. Então hoje eu tenho umas taxas de aprovação muito altas e principalmente eu tenho um índice de erro muito, muito baixo, porque eu talvez conheça melhor a base de compradores. Tá? É isso aí, Fábio. Obrigado pela pergunta também, ótima pergunta. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha enriquecido um pouquinho aí o entendimento de vocês, né? Sobre meios de pagamento, sobre como fazer uma performance melhor. Como eu falei, não é nada demais, são dicas simples, mas que com certeza vão fazer diferença nas vendas de vocês. A Stelo também está à disposição, meu contato está aí na tela. E caso alguém queira conversar, é só me mandar um e-mail.
a gente marca um call, eu vou presencialmente até vocês, tá bom? Obrigado, boa tarde, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.